tocando o interfone de fora. Se puder dar uma olhadinha. Amém. Boa noite, irmãos queridos. Que é bom estarmos reunidos mais uma vez, em nome de Jesus, nesse momento. Deixa eu já beber um gole de água. Essa água tem um doce nela, algo muito saborosa, viu? E estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Não era eu na escala de hoje, era uma outra pessoa, mas ela pediu para fazer essa mudança e eu acredito que tem um propósito de Deus nisso também. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Isaías 46 e eu quero falar hoje sobre um tema muito importante, muito necessário, muito urgente, e até pedir para que os nossos jovens também pudessem estar aqui hoje, se possível até os irmãos que estão na salinha com as crianças, eu pediria para vir. Eu acredito que é algo que vai marcar muito está marcando as nossas vidas, e hoje de uma maneira especial. Creio que toda a igreja também vai compreender um pouco mais o que está acontecendo nesses dias e algumas direções de Deus para nós. Amém? Então, Isaías 46, começando pelo versículo 1, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Bel e Nebo, os deuses da Babilônia, se curvam enquanto são postos no chão, são transportados em carros de boi, e os pobres animais tropeçam por causa do peso. Tanto os ídolos como os seus donos se curvam. Os deuses não podem proteger o povo e o povo não pode proteger os deuses. Vão juntos para o cativeiro. Ouçam-me, descendentes de Jacó, todos vocês que restam em Israel. Eu os carreguei desde que nasceram. Cuidei de vocês desde que estavam no ventre. Serei o seu Deus por toda a sua vida, até que seus cabelos fiquem brancos. Eu os criei e cuidarei de vocês. E eu os carregarei e os salvarei. A quem vocês me compararão? Que imagem usarão para me representar? Alguns gastam seu ouro e sua prata e contratam um artesão para lhe fazer um deus. Então se curvam diante dele e o adoram. Levam-no consigo sobre os ombros, e quando o põem no lugar, ali ele fica. Não podem nem mesmo se mexer. Quando alguém lhe faz uma oração, ele não responde. Não pode livrar as pessoas de suas aflições. Agora preste bem atenção nessa parte. Não se esqueçam disso. Tenham em mente. Lembrem-se bem, ó rebeldes. Lembrem-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Chamarei do leste uma ave de rapina veloz, um líder de uma terra distante, para que se cumpra as minhas ordens. O que eu disse, isso farei. Ouça-me, povo teimoso que está longe da justiça, pois eu estou pronto para endireitar as coisas, não no futuro distante, mas agora. Eu estou pronto para salvar Sião e para mostrar minha glória a Israel. Amém? Feche seus olhos por mais um momento para nós orarmos. Pai, eis-nos aqui reunidos em Teu nome, eis-nos aqui como igreja, eis-nos aqui como Teu povo, aqueles que o Senhor, ó Deus, preparou, aqueles que o Senhor reuniu neste lugar. Eis-nos aqui diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Queremos Te pedir mais uma vez, Espírito Santo, lança luz em nossas mentes, em nossos corações, e nos ajude, Senhor, a compreender a respeito de tudo aquilo que o Senhor quer falar a nós. Tanto aquilo que o Senhor quer falar individualmente a cada um de nós,
como aquilo que o Senhor também quer falar a nós como igreja. Nós necessitamos, Pai, reconhecemos que sem Ti somos, Senhor Deus, limitados, somos, Senhor Deus, incapazes de fazer algo, de mudar alguma coisa, Senhor, mas cremos no Teu poder e cremos, Senhor, que o Senhor tem bons planos preparados para nós. Cremos que o Senhor tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Cremos, ó Pai, que os Seus pensamentos a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Cremos, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor já disse e prometeu, Senhor. Cremos que o Senhor é fiel. Cremos, ó Pai, que o Senhor está conosco. Cremos que o Senhor é por nós. Com base, Senhor, em cada declaração dessa, Pai, eu quero Te pedir, venha nos conduzir e falar mais uma vez a nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa profecia escrita por Isaías foi então dirigida à nação de Israel, e eles estavam próximos de ser dominados pelos povos inimigos. Israel do norte foi totalmente dominada pelo império da Síria, as 10 tribos do norte, e as 2 tribos do sul, incluindo Judá, também foi conquistada pela nação da Babilônia, e uma parte da sua população levada ao cativeiro, durante um período de 70 anos. Isso é o que nós conhecemos a respeito dessa história. Mas eu queria trazer essa fundamentação e focar a respeito daquilo que o Senhor declara como sendo a vontade dEle, a vontade de Deus, a vontade de Deus para nós, como é importante meditarmos nesse tema, nesse assunto. E nós ainda estamos no mês de agosto. Eu digo ainda, porque tem gente que fala que esse mês de agosto ele dura um ano, tem 365 dias dentro dele, porque afinal de contas ele tem 31 dias, não tem feriado, ele acaba, ele começa logo após as férias escolares, então aquela mudança de rotina, mesmo aqueles que não estão estudando ou não lidam com o ensino, mas têm os seus filhos que estudam, então eles brincam com isso. Outros já brincam com o nome, agosto, você vai fazer uma viagem em agosto, agosto de Deus, vou fazer tal coisa, vou fazer em agosto, agosto de Deus. Brincadeiras à parte, nós precisamos muito meditar a respeito daquilo que é a vontade de Deus para nós, tanto de uma maneira individual, específica, como geral e coletiva, e eu já compartilhei aqui com vocês muitas mensagens a esse respeito, já foram muitas as oportunidades que nós tratamos desse assunto, dado a sua importância, dado a sua relevância, dentro dessa sequência de mensagens, mesmo sobre servir o Rei, nós tratamos o quanto a vontade de Deus deve ser prioritária sobre a nossa própria vontade, servir a Deus da nossa maneira não é algo prudente, se nós queremos agradá-lo. É importante considerar aquilo que é a vontade dEle, aquilo que está no coração dEle. Então eu vejo isso como algo urgente e importante. E é inevitável durante a nossa caminhada como cristãos, por diversas vezes questionarmos qual é a vontade de Deus, o que fazer em determinada situação, o que eu escolho, sim ou não, vou ou não vou, compro ou não compro, vendo ou não vendo. Na área dos estudos, com relação a que curso estudar, fazer, que profissão seguir, será que eu vou trabalhar em qual lugar, como eu escolho isso, nos relacionamentos, quando e como, com quem me casar, estabelecer minha aliança, estabelecer minha família, quantos filhos, muitas são as questões, e até mesmo na igreja, onde congregar, em qual ministério servir, como eu posso fazer, envolver, o que é a vontade de Deus. E quanto mais às vezes a gente vê possibilidades diante de nós,
parece que mais ainda fica aquela incerteza e aquele medo de, mas se eu escolher algo e der errado, se eu fizer isso e não é a vontade de Deus, como que fica, né? O que vai acontecer? E aí, às vezes, algumas pessoas até paralisam, né? Pelo medo mesmo. Então, hoje eu gostaria de trazer um pouco desse assunto para nós refletirmos, meditarmos, e eu creio que em outros momentos nós teremos oportunidade para aprofundar mais a respeito. Então, alguns pontos que eu vou mencionar aqui recapitulando dessas mensagens. Então, nós já falamos, vai ficar, talvez você vai lembrar de algumas coisas, outros vão ser novidade. Então, eu peço que você preste atenção nesse primeiro momento, como algo que vai dar uma abertura para que nesses dias a gente se aprofunde mais nesse assunto. Lá em Isaías, capítulo 46, esse texto que nós lemos, o versículo 10, eu queria repetir ele. Olha só, talvez você não prestou atenção. Isaías 46, 10, olha o que está escrito. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo que desejo. Quando nós pensamos na profecia, especialmente a profecia que se refere a um acontecimento futuro, né? Não uma profecia talvez que revela algo do presente, mas especialmente essa que fala de coisas futuras, fala do que vai acontecer, logo vem esse questionamento: será que essa pessoa que profetizou, será que essa pessoa que videnciou algo do futuro, né? No Antigo Testamento, os profetas eles eram muito associados a essa ideia de vidência, né? Tanto que algumas passagens bíblicas são traduzidas assim, do Samuel como um vidente, por exemplo, né? O profeta Samuel. Mas nós sabemos que a vidência feita por pessoas que não estão fundamentadas em Deus, na palavra de Deus, ela utiliza de poderes mágicos, poderes místicos, tudo isso é demoníaco. Se não é manipulador, é demoníaco, né? Mas essa base para poder anunciar coisas do futuro, como o apóstolo João, né? Escreveu coisas que foram a ele reveladas a respeito dos nossos dias, do nosso tempo, né? Como que isso pode ser possível? Somente se alguém que tem poder para garantir o cumprimento das coisas o disse. Nesse caso, só há uma pessoa, que é Deus. O diabo não pode garantir nada sobre o que vai acontecer no futuro, concorda? Ele não tem poder para cumprir os seus planos. Ele tem poder para nos seduzir, nos tentar, nos oprimir, né? Para executar a maldição que já foi liberada pelo pecado à sua disposição. Então nisso ele pode fazer, nisso ele pode executar. Nesse ponto, né, as suas ações malignas, ele sabe trabalhar bem ali dentro das suas possibilidades. Mas ele é um ser limitado, ele não é um ser ilimitado. Deus é um ser ilimitado, ele é o Todo-Poderoso, ele é o soberano. Então, o que diz respeito à vontade dele, isso é impossível de não acontecer, de não se cumprir, né? Então, ele fala: só eu posso anunciar o que acontecerá no futuro, e depois ele diz o porquê que só ele pode anunciar. Porque todos os meus planos se cumprirão. Isso é a posição de Deus, o poder de Deus. Um pouco atrás, no capítulo 43 de Isaías, versículo 13, diz assim, Isaías 43, 13: desde a eternidade eu sou Deus, não há quem possa livrar alguém de minha mão, não há quem possa desfazer o que eu fiz. Alguém tem aí a versão revista atualizada, que pode ler aí como está na sua versão?
Tem uma fala que é interessante aqui, as pessoas citam muito, né? Quem tem aí? Isso. Operando eu, quem impedirá? Em outra tradução ainda diz assim: agindo eu, quem impedirá? Né? Se Ele é Deus, e se Ele está agindo, se Ele está intervindo, né? Quem pode resisti-lo? Quem pode impedi-lo? Quem pode, então, né, fazer algo diferente? Em outras palavras, Deus é Deus, certo? Se Deus é Deus, então a palavra dele é a palavra final, a decisão dele é a decisão final, já aquilo que ele estabeleceu e determinou, isso vai se cumprir. Se são parte dos seus planos, se é parte, né, daquilo que ele planejou, que ele preparou, que ele estabeleceu, então isso vai se cumprir. A sua vontade é soberana sobre todos. Esse, irmãos, é um ponto inquestionável. Esse é um ponto que não há espaço para nós. Não, mas espera aí, será que, né? Olha só o que acontece, o que não acontece. Calma. Precisamos estabelecer um ponto fundamental de que Deus é soberano, e isso é inquestionável, né? A palavra de Deus garante, não só nesse texto, poderia trazer aqui muitos outros textos. Agora, quando falamos a respeito da vontade de Deus, nós precisamos conhecer que essa vontade existe diferentes definições para ela. Existem coisas que Deus estabeleceu de uma maneira determinada, absoluta, sem espaços para flexibilidade. A isso nós atribuímos o nome de supremo propósito de Deus. Isso, de fato, não há condições de nenhuma sequer alteração, variação, né? E nós vamos passar por um texto agora que foi cantado, Efésios capítulo 1, dos versos 3 a 11, abra lá comigo. Efésios 1, de 3 a 11. Nós cantamos aqui sobre o supremo propósito de Deus. Por Ele ser soberano, Ele fez isso aqui, ó. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiro de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. Quando você liga esse texto de Efésios 1, que nós cantamos ali agora há pouco, com o que Isaías escreveu, pronto, acabou. Deus escolheu, Deus determinou, Deus fez, e só depende dele, está tudo resolvido e ponto final. A gente está só vivendo aqui nessa terra, dentro desse plano determinado por Deus. A época que você nasceu, o lugar que você nasceu, tudo absolutamente teve o dedo de Deus, a participação de Deus, a ação de Deus, o plano de Deus. Quando o homem peca, ali ele já determina
que Cristo então viria, descendente da mulher. Cristo veio, né, cumpriu todo o plano de Deus de redenção, e aí os anos chegaram até mim e a você, nós conhecemos a Cristo. Tudo isso então o Senhor, de uma certa forma, já estabeleceu e já preparou. Isso faz parte do supremo propósito de Deus. Isso então é algo que nós não podemos questionar, e não há espaço para nós dizermos, mas né, Deus não tem esse poder todo, né? Ele tem, Ele é Deus. E interessante dizer sobre o plano, porque quando nós pensamos em Jesus como Cordeiro de Deus, isso não foi uma ideia que Deus pensou após o pecado. Adão comeu do fruto, primeiro Eva, né, depois Adão. Deus chegou lá, se deparou com a situação do pecado, e ele pensou assim, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu resolvo esse problema? Nós somos assim, nós somos tão limitados que algumas vezes a gente até se prepara para algumas situações que podem acontecer, né? Eu vou viajar, pode ser que um pneu fure, então eu levo um step ali na reserva. Só que você não conta que de repente 2 pneus vão furar, né? Quem foi que numa viagem furou 2 pneus? Nós, né, Cris? E aí você fica lá, e agora, José, né? Eita Deus, 2 pneus, né? Tem que dar um jeito de resolver. Não, Deus, Ele não é pego de surpresa. A sua capacidade de conhecer o futuro já o faz ter a sua ação planejada e preparada para todas as possibilidades. Ele não vai preparar um plano dependendo de como as coisas acontecerem. Ele já tem todas as coisas planejadas e estabelecidas. Isso, calma, isso ainda vai se encaixar num ponto que você deve estar aí na sua cabeça falando assim, mas então, qual que é a nossa responsabilidade nessa história? Eu já vou chegar lá, peraí. Vamos para um outro ponto importante que está relacionado a uma vontade geral de Deus e ofertada para todos os seres humanos, para todos que aqui habitam na terra, né? Então, 1 Timóteo, capítulo 2, esse texto aqui é muito usado por aqueles que contestam acerca da predestinação e a teologia de que Deus já escolheu e determinou tudo, e afinal de contas, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, todas as coisas foram determinadas por Deus, não há espaço para nada que o homem possa fazer a esse respeito. Então, nós vamos agora começar a tratar um ponto de equilíbrio sobre isso. 1 Timóteo 2, de 1 a 4, Paulo vai dizer uma coisa que a igreja precisa aprender muito nesses dias. Eu e você precisamos. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de alguns, certo? Em favor dos seus irmãos em Cristo apenas, né? Daqueles que estão aqui na igreja, em favor dos seus familiares, amigos, as pessoas que você gosta, as pessoas que concordam com você, as pessoas que pensam da mesma forma que você, que têm o mesmo posicionamento político que você. É isso? Em favor dos reis, no nosso caso seria do presidente, dos governadores, de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo, ou em outras versões, cuja vontade é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Então, quando nós lemos a respeito da predestinação, e a predestinação está na Bíblia, não é uma coisa inventada por calvinistas, né, ou por João Calvino, ou por seus seguidores, ou por Agostinho e tantos outros que durante a história da igreja fizeram uma base teológica muito extremizada para uma vertente, para um lado
desequilibrando, né, aquilo que nós cremos ser o alinhamento correto das Escrituras, muitas das vezes, então, levando para uma ideia de que Deus já escolheu tudo, Deus já terminou tudo, então quem vai para o céu? Deus que escolheu, Deus que predestinou, está determinado. Se você foi escolhido para ser salvo, eleito, você vai ser. E se você não foi, não adianta você querer ser. Deus não te quer lá, então, né, siga aí a sua vida. Sabe, quando você olha para esse determinismo, onde não há escolha para o homem, não há responsabilidade. Não há responsabilidade. O que fazer? Adianta, né, para nós querer mudar alguma coisa? Quando nós olhamos para esse lado, irmãos, nós temos um risco, né, de enxergarmos as coisas por uma imagem distorcida, por uma imagem onde nós vamos muitas vezes ser afetados nas nossas escolhas, nas nossas ações, no nosso comportamento. Muitas pessoas, quando entram para esse lado da hipergraça, do extremo calvinismo, eles não se preocupam mais com santificação e muito menos com alcançar os perdidos. Eles pensam, se Deus quiser salvar, Ele vai salvar, vai dar um jeito, vai aparecer. Então, isso não é verdade. Nós precisamos olhar para uma vontade de Deus que está declarada aqui, cujo desejo é que todos sejam salvos. Então, por mais que o Senhor possa agir, em alguns casos, Ele vai pessoalmente intervir para que o propósito dele se cumpra, mas Ele ainda tem uma vontade geral a respeito de uma vida boa, pacífica, tranquila, que nós poderemos viver se o seguirmos, se atendermos aos seus princípios, aos seus valores, aos seus ensinamentos. Ele deseja que a gente tenha uma vida, então, né, que desfrute da graça abundante dele. Quando nós pensamos no mal acontecendo na terra, em pessoas que são violentadas, em pessoas que são mortas, assassinadas, em doenças que surgem, e associamos isso à vontade de Deus, nós atribuímos uma imagem má ao nosso Deus, como se o mal existe porque Deus quis, é culpa de Deus. Se as pessoas morrem, né? Vocês já viram aquela história do cara que está lá cortando o cabelo, e aí ele questiona com o barbeiro, falando assim, eu não acredito em Deus, né? E aí ele fala isso porque ele fala, não, porque tantas pessoas passando fome, tantas pessoas doentes, tantas pessoas morrendo, existe tanta maldade no mundo, Deus não existe, né? Então ele condiciona a existência de Deus, um ser que teria poder para impedir que essas coisas acontecessem, com relação à existência do mal. Aí o cara fica quieto, sai, aí quando ele sai lá fora, ele vê um mendigo, aí ele volta lá no cabeleireiro, no barbeiro, né, e fala assim, eu não acredito em barbeiros. Aí fala, como assim? Eu estou aqui, acabei de cortar o seu cabelo e tal, eu existo, eu estou aqui na frente de você. Ele, pois é, mas eu saí ali fora, vi um cara barbudo, com a barba sem fazer, o cabelo bagunçado e tal. Ele fala, não, é porque essa pessoa não veio até mim, se ela viesse aqui, eu ia dar um trato no cabelo dela, ia cortar, deixar ele bonito. Ele falou, pois é, as pessoas não vão até Deus. As pessoas estão vivendo no pecado, na maldade, sofrendo as consequências do pecado, mas não vão até aquele que os poderia curar, que os poderia salvar, que os poderia mudar a situação deles. Então não é porque existe o mal que Deus não exista, e não é porque existe o mal que o mal seja a vontade de Deus. O mal só existe na terra após o pecado. Antes do pecado, irmãos, no Éden, a vida era boa, perfeita. Não havia nenhuma das desgraças, intempéries e coisas que, infelizmente, nós temos que lidar hoje, nesse tempo, né, como consequências do pecado. Então o pecado existe, e ele existe porque Deus deu ao homem uma escolha. Lá no Éden havia um livre-arbítrio. O que é um livre-arbítrio? É um arbítrio total, pleno, absoluto, onde a escolha era totalmente livre de interferências.
Era possível ao homem escolher amar a Deus e obedecê-lo, não comer daquele fruto, ou era possível ao homem não amar a Deus, desobedecê-lo e comer daquele fruto. Infelizmente, no seu livre-arbítrio, o homem pecou contra Deus. Depois do pecado, o livre-arbítrio, como existia no Éden, se perdeu. Hoje existe o arbítrio, hoje existem as escolhas. Uma coisa é clara, como nós já vimos no supremo propósito de Deus: se Cristo não viesse, se Deus não intervisse, se Ele não agisse, se Ele não cumprisse o plano que Ele preparou para a nossa redenção, não havia salvação para nós. Nenhum de nós era capaz de se salvar por si só. Nenhum era capaz de ser bom, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Paulo fala isso considerando os homens de todos os tempos. Somente porque Deus, no seu supremo propósito, enviou a Cristo, houve a possibilidade de salvação. E a vontade de Deus é que todos possam conhecer a salvação, mas infelizmente há ainda nos nossos dias muitos que não a conhecem. E não a conhecem por quê? Porque Ele escolheu, como no Éden, dar ao homem a escolha de fazer ou não aquilo que era a vontade de Deus. Hoje Ele dá a cada um de nós que já foi alcançado pela graça de Deus, novamente uma escolha. Antes de Cristo, não há espaço para escolha para nós. Estávamos condenados ao pecado, ao inferno, sem condições de salvação. Após Cristo, recebemos a Cristo, somos salvos. Mas agora temos novamente a escolha. Podemos escolher fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, levar a salvação a todos, até aqueles governantes que você, talvez por uma questão pessoal, queria que eles ardessem lá no inferno, mas cabe a nós como igreja da vontade de Deus orar por eles. Amém? Amém. Aleluia! Aleluia, Jesus! Cabe a nós fazermos a nossa parte. Se vai acontecer ou não, cabe a Deus, amém? Mas a nós cabe fazer a nossa parte. Chegarmos diante de Deus inculpáveis, sem ter mandado ninguém para o inferno. Igual os discípulos de Jesus lá, eles acham que eles são agora, porque Jesus chamou eles de filho de trovão, eles acham que agora eles podiam, Senhor, manda fogo do céu e destrói essa cidade inteira, porque eles não quiseram nos receber. Jesus falou: Senhor, vocês não entenderam ainda de que espírito, nós somos do povo da salvação, nós não somos do povo da condenação. Eu não vim aqui para condenar ninguém, mandar para o inferno, eu vim para salvar os que já estão condenados e permanecerão condenados se não receberem a minha salvação, se não receberem o que eu tenho a ofertar. Mas essa oferta é para todos, só que alguns vão responder, alguns irão aceitar. Chamados são muitos, mas aqueles que respondem ao chamado, esses não são todos, infelizmente. Os que não respondem, eles então aceitam permanecer debaixo do pecado e na sua condenação. Mas olha um caso interessante aqui em Atos 9, onde mostra uma situação em que Deus resolveu intervir pessoalmente. Eu disse que Deus decidiu escolher que a sua igreja agisse, que a sua igreja participasse, que a sua igreja cooperasse. Ele opera a salvação, opera toda a obra e no final ele diz: vão, façam discípulos, ensine a guardar tudo que eu tenho ensinado a vocês. Quem crer e for batizado será salvo. Em meu nome irão operar milagres, irão expulsar demônios, irão curar enfermos. Eis que eu dou autoridade a vocês em meu nome. Vocês vão batizar, fazer discípulos. Ele decidiu que nós participaríamos
da evangelização. Ele decidiu que nós levaríamos as boas novas que ele operou. O supremo propósito foi realizado todo por ele. Não teve ação humana nesse processo. Mas uma vez que ele concluiu a obra, que ele consumou a obra, ele comissiona os seus discípulos, a sua igreja, para ir, para participar, para fazer parte. As pessoas que são alcançadas, são salvas, têm então a nossa participação nisso. E ele ainda, em várias parábolas, havia estabelecido que aqueles que servissem, aqueles que participassem desse processo, seriam recompensados de uma forma especial. Você não tem mérito na sua salvação, a sua salvação é pela graça de Cristo Jesus. Você nunca vai chegar no céu dizendo que você é salvo porque você é bom, porque você mereceu ser salvo. Mas a recompensa que Cristo promete depende das nossas obras. Ele escolheu assim, nos salvar por meio da sua graça, mas também nos recompensar por meio da nossa participação nas obras, na maior de todas as obras, que é o evangelismo, e todas as boas obras que acompanham o evangelismo. A obra que é feita para edificar a sua igreja. Mas olha que interessante no caso de Atos 9, vamos ler aqui rapidamente esse texto, do 1 a 16. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, o nome da seita dos que criam em Jesus, homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu a voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados, de espanto, pois ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então conduziram pelas mãos até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Veja que nesse caso, irmãos, não foi o povo da igreja que preparou uma armadilha. Na hora que o Saulo aparecer aqui, a gente derruba ele, e ataca ele. Não, o próprio Deus, o próprio Jesus agiu aqui nessa situação e interviu. Aí você talvez pergunte, mas por quê? Por que ele fez isso? Porque Saulo iria prender muitos cristãos, porque Saulo iria fazer um estrago, iria acabar, ia fechar a igreja de Damasco. Será que foi para proteger a igreja que Deus agiu, que o Senhor Jesus agiu aqui? Olha a continuidade da história. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar lá, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão que um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Interessante que nessa situação, Jesus escolhe a participação de Ananias. Jesus fala: você vai ter uma pequena participação nessa história. Ele poderia fazer tudo sozinho, irmãos? Poderia. Como ele apareceu para Paulo lá no caminho, Saulo ainda, como era chamado, ele poderia ele mesmo visitar Saulo lá no quarto onde ele estava, enquanto estava orando, e ele mesmo falar, conversar, explicar, resolver, curar, e falar: Saulo, mas ele escolheu, deu uma oportunidade. Ananias, contribui aqui, te dou uma missão, vou te botar num teste. E ele: Senhor, mas logo esse teste lá, esse homem aí é mau, Então foi um teste, uma oportunidade. Deus queria fazer algo. Agora pensa, irmão, se Ananias tivesse recusado,
Deus teria desistido de Saulo? Não creio. Ele chamava outro. Ou então ele resolvia ele mesmo. Mas ele escolheu. E essa é uma característica muito interessante da história da igreja. O Senhor nos dá oportunidades. Nós muitas vezes vemos como um jugo, como um peso, como um desafio, como uma prova. A gente se desespera, fica naquela situação, terrível, se vitimizando tantas vezes. Mas o Senhor está te dando uma oportunidade de algo que Ele podia fazer sozinho. Ele escolheu te dar oportunidade porque Ele quer que você tenha parte na glória dEle. Ananias lá no céu vai ser conhecido como o cara que orou e liberou Saulo para poder cumprir esse ministério tão lindo e maravilhoso que nós admiramos. E você não sabe se de repente, se você obedecer a Deus e ir lá orar com a pessoa que Ele te direcionar, talvez aquele cara seja o próximo Paulo, ou a Paula, enfim, homem, mulher que seja, a pessoa que tem um propósito de Deus. Então perceba, irmãos, que existe um supremo propósito de Deus, estabelecido, definido, absoluto, que não há espaço para frustração, mudanças. Existe um outro propósito de Deus que é geral e que está disponível a todos, que às vezes se cumpre, que às vezes não se cumpre, como a respeito da salvação, que Ele oferece a todos. Mas alguns são salvos e outros não. Alguns ouvem o evangelho e aceitam e acreditam, outros não. A esses, por mais que Deus queria salvá-los, mas eles não são. Por quê? Cabe a responsabilidade humana. Há outros casos que são específicos e nós vemos a ação de Deus, a intervenção de Deus. Ele vai e aperta um pouco mais, igual o Saulo, se precisar deixar cego, deixa. A gente às vezes fala assim, tem pessoas que são teimosas, A gente fala assim, você pode vir pelo amor ou pela dor. Mas você se prepara que pela dor é o caminho difícil, Enfim, são as situações que a gente vai deparar. Diante disso, irmãos, a vontade de Deus é infalível? Está tudo determinado? Há espaço para a responsabilidade humana? Se alguém perguntar a você, a vontade de Deus é infalível, ela não se frustra, ela é e vai acontecer? Se essa pergunta fosse feita a mim, eu responderia assim, depende. Essa vontade de Deus que você está questionando ser infalível, você está condicionando ela ao supremo propósito de Deus? Isso eu vou dizer a você, é infalível. A palavra de Deus determina, os planos de Deus vão se cumprir. Aquilo que Ele estabeleceu vai se cumprir e ponto, e acabou. Mas existem vontades de Deus que são abertas a todos. O pastor Craig Hill, ele fala sobre 2 nomes, e eu esqueci de anotar esses nomes, mas ele fala sobre uma vontade, que nós poderíamos classificar assim, que é uma vontade do supremo propósito e uma outra vontade do desejo, ao que Deus gostaria que fosse assim. Então, quando Ele coloca diante do povo de Israel, vocês têm hoje a bênção e a maldição, escolham. Se você perguntar, Deus, qual é a sua vontade? Ele vai dizer, a bênção. Eu queria para vocês a bênção. Mas, se eu estou dando a escolha, se vocês escolherem a maldição, é a maldição que vocês vão ter. Eu posso restaurar, eu posso ajudar, eu posso tentar reverter. Essa é a história do povo de Israel, O povo de Israel, eles a todo tempo são ensinados por Deus, instruídos por Deus, escolhe o caminho da maldição. Deus vai diante deles e fala, olha, vocês estão sofrendo as consequências daquilo que vocês escolheram, vou dar mais uma chance, vocês podem escolher a bênção ou a maldição, o que vocês escolhem? Eles escolhem o caminho da maldição, ele para de novo e fala, de novo, vocês têm a bênção ou a maldição, o que vocês escolhem? E assim vai sucessivamente. Mas chega um momento onde a situação se depara num ponto onde o Senhor fala, olha, infelizmente, vocês a partir de agora estão sendo tirados para fora. O caso da Israel do norte, as 10 tribos do norte se perderam.
Resta nos dias de Cristo apenas a tribo de Judá, o povo judeu, né? Essa era a vontade de Deus. Eu acredito que nessa vontade geral de Deus era que as 12 tribos permanecessem até os dias de Cristo. Mas pelas escolhas que eles fizeram, ao se afastarem de Deus, a seguirem a outros ídolos, eles infelizmente afetaram não apenas a si, mas a sua descendência. A própria situação do povo de Israel no deserto é bem ilustrativa para isso. Você acha que Deus tirou o povo de Israel lá do Egito com a intenção de matar eles no deserto? Você acredita que isso era a vontade de Deus? Não era. Não era. O Senhor os traz, eles chegam com todas as intempéries, chegam diante da terra de Canaã. E o Senhor fala: agora vai, conquista. E eles empacam e falam: não, vamos voltar para o Egito. Aí eles querem voltar. Aí o Senhor fala: então agora vocês vão morrer no deserto. Eles: não, Senhor, peraí, vamos lá então agora conquistar a terra de Canaã. E eles tentam, e aí eles morrem, uma parte tentando conquistar, outra parte que sobra, fica ali 40 anos pelo deserto. E aí passa aquela geração, e a próxima geração entra em Israel. Deus cumpriu o propósito dele, levou o povo do Egito até Canaã, mas teve uma geração que por sua escolha, por suas ações, pelos seus pecados, perdeu a oportunidade de adentrar a terra de Israel, de adentrar a terra de Canaã, né? O outro caso interessante que eu analiso sobre isso é a história de José. Quando Deus dá o sonho a José de que ele se tornaria líder e autoridade sobre não apenas seus irmãos, mas até mesmo seus pais, seus irmãos são tomados de ciúme, prendem ele, vendem como escravo, e aí você tem lá a história de Gênesis que mostra, né, tudo que acontece com José. Quando José então, pelo trabalhar de Deus, coloca ele pelo meio mais impensável, tira ele da prisão para o trono, de uma forma assim sobrenatural, e ele está lá, e aí os seus irmãos chegam e vão tentar comprar comida, e aí José faz uma pegada com eles lá, uma trollagem, e aí depois se revela a eles, e eles ficam morrendo de medo. José vai nos matar, e agora? Agora ele tem mais poder e ele vai se vingar de nós. E nesse ponto José fala: olha, vocês tentaram mal ao meu respeito, mas Deus usou o mal de vocês para me fazer o bem, para cumprir o plano dele. Ele tinha um plano definido que eu estaria nessa posição como governador do Egito. E aquilo que vocês fizeram, por mais que aos olhos humanos atrapalharam o agir de Deus, Deus é tão poderoso que conseguiu usar essa situação para que o propósito dele se cumprisse. Eu gosto muito de olhar para isso à luz de Romanos 8, quando fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Em outra tradução, Deus é tão poderoso que ele consegue fazer convergir toda e qualquer situação, até as suas escolhas más, mas o propósito dele se cumpre. Agora, precisava ter sido assim? Eu creio que não. No meu olhar, os irmãos ali poderiam falar: olha, se Deus tem essa posição para você como governador do Egito, então o que eu posso fazer para te ajudar? Como que eu posso contribuir? E fosse orar a Deus: Senhor, qual que é a minha participação nisso? Afinal de contas, irmãos, esses irmãos se tornaram os referenciais das 12 tribos de Israel. Judá, Benjamim, Simeão, Naftali, todos aqueles homens que venderam José, havia um propósito de Deus para eles, eles não poderiam morrer sem deixar descendência. Só que em vez de pensar no propósito de Deus para cada um deles, foram ter inveja do propósito do irmão e tentaram atrapalhar. Mas Deus é tão poderoso que até isso ele é capaz de agir para que um propósito dele se cumpra. Eu quero encerrar aqui por causa do tempo,
com uma história bem interessante sobre tudo isso lá em Atos 27. Olha só o que diz Atos 27. Paulo sabia que depois das suas viagens missionárias, o seu retorno a Jerusalém, inclusive por uma profecia que ele recebe, ele estava indo para ser preso, já estava preso nesse momento, estava indo para comparecer diante de César. Para as pessoas que viam essa situação, ele estava caminhando para a morte. Para ele mesmo, ele estava caminhando para uma das maiores oportunidades: evangelizar o imperador de Roma. Algo que seria totalmente impossível para ele. Na sua vontade humana, Deus estava trabalhando isso. Ele poderia chegar diante de César e falar de Jesus para ele. Então ele estava tão convicto que isso ia acontecer, que em um determinado momento ele está sendo conduzido por navio junto com outros prisioneiros. E olha só, versículo 8: costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Lazéia. Havíamos perdido muito tempo, as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas os oficiais acharam que era só uma opinião de Paulo. Ele era encarregado dos prisioneiros, deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. E uma vez que bons portos eram a enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir logo para Fenícia, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenícia era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e noroeste. Aí seguiram viagem. Lá no verso 18, olha aí, pula agora para o verso 18 de Atos 27. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga no mar. Olha o prejuízo. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Ele fala perdemos porque Lucas estava aqui junto. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos, teriam evitado todo esse prejuízo e esta perda. Mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a você e todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo, creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. Amém? O barco vai afundar. O prejuízo já teve, a carga foi lançada, o cereal, tudo os trens que você estava aí vendendo já foi. Mas as vidas serão poupadas, né? O povo não se animou tanto porque a vida era de prisioneiros, mas eles estavam também numa condição ali, né, de livramento. Então, percebam, irmãos, como de alguma maneira Deus já havia antecipado a Paulo. Não se tratava somente daquele instinto humano, né, de olha, estou vendo aqui uma nuvem, é o tempo, a estação e tal. De alguma maneira, algo dentro dele, no seu espírito, já havia, mas as pessoas não se importaram, não valorizaram isso. Escolheram seguir viagem. E Paulo estava dizendo o seguinte: tudo isso poderia ter sido evitado. Então não há como dizer assim, não se preocupe, porque Deus determinou que era para ser desse jeito, então só aceita que dói menos, deixa, era para isso acontecer. Não, irmãos, quando nós fazemos isso, nós tiramos toda a responsabilidade humana.
Quando nós colocamos as coisas como sendo tudo determinado por Deus, então a responsabilidade humana, para quê? Se tivesse ido, se não tivesse ido, teria tudo ser do mesmo jeito. Não. Existia um propósito de Deus, e esse propósito ele disse: nem que eu vou fazer Paulo voar, nem que eu vou fazer ele andar sobre as águas, mas Paulo vai chegar diante de César, ponto final. Deus estabeleceu isso. Agora, como poderia chegar lá? Com o navio inteiro, com a carga inteira, ou com o navio destruído, com a carga perdida, ou de outras maneiras, enfim. A situação coube a responsabilidade humana nessa história. Aquilo que nós vivemos, nós precisamos entender o que é o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus e qual é a nossa responsabilidade diante de tudo isso. O que Ele encarregou a cada um de nós. Como eu disse, o assunto é muito grande, poderia ter muitas coisas mais, e talvez em outra oportunidade a gente se aprofunde, mas eu gostaria que você se colocasse de pé, para nós orarmos a esse respeito. Tem um versículo, lá do livro de Salmos, que é o versículo que eu gostaria de deixar para nós orarmos agora, em que Davi escreve o seguinte, não sei bem ao certo se foi Davi, mas o salmista aqui desse texto, ele escreveu o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus, que o teu espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Esse é um exemplo, irmãos, de submissão a Deus. É o exemplo de alguém que valoriza a vontade de Deus, se importa com a vontade de Deus e sabe que ela é a melhor escolha, que ela é boa, perfeita, agradável, e quanto mais nós estivermos alinhados a ela, fazendo a nossa parte, a nossa responsabilidade, mais seguros, mais protegidos e com a certeza de que cumpriremos a nossa missão aqui na terra, que não viveremos uma vida vazia, uma vida onde nós não vamos desfrutar daquilo que Deus quer, dos bons planos que Ele tem para nós. Então gostaria que você pensasse nisso agora ao orar, pensando primeiramente individualmente na sua vida, pensando individualmente sobre aquilo que você tem vivido nesses dias. Qual é a parte que cabe à sua responsabilidade diante da vontade de Deus, diante daquilo que Deus tem preparado para você, diante daquilo que Deus gostaria que você vivesse? Tem coisas que com certeza, por fazer parte do supremo propósito de Deus, Ele interviu tantas vezes, Ele te livrou, Ele agiu em tantas situações, mas há outras que foi vontade dEle, e Ele deu a você responsabilidades para cumprir, escolhas para fazer, decisões para tomar, e às vezes nós falhamos em alinhar a vontade de Deus, e com isso acarretamos consequências, e tivemos que lidar com situações que não são agradáveis, não são coisas que nem mesmo Deus queria, e nós ainda precisamos agora lidar com as consequências disso. Há outras situações em que faz parte de um propósito de Deus, Ele pode permitir provações, pode permitir situações difíceis, mas se confiarmos nele, se descansarmos nele, se seguirmos a sua voz, a sua direção, Ele nos levará à vitória, Ele nos levará ao lugar seguro, Ele conduzirá as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Então tudo em nós precisa estar submetido à vontade de Deus, e na força do seu poder, e na confiança de que Ele está soberano sobre o universo, sobre os poderes dos homens, sobre os poderes dos principados e das potestades. Oh Senhor Deus, nós declaramos isso, Senhor, nessa noite. Declaramos, ó Pai, que nossas vidas pertencem ao Senhor, porque Cristo Jesus já pagou pelos nossos pecados e pela nossa condenação na cruz, e nós, Senhor, já nos entregamos, Senhor,
a essa oferta de amor. Nós já recebemos, Senhor, em nós a salvação que Cristo Jesus nos ofertou. Nós já recebemos o Teu Espírito e Ele, Senhor, nos faz Seus filhos. Somos adotados, Senhor, e nos unimos ao Seu supremo propósito. Nós estamos dentro dele, Senhor. Mas agora, Senhor, nós precisamos conhecer mais especificamente a Sua vontade, detalhar, Senhor, discernir, compreender, Pai, em nossa vida diariamente, para todas as áreas da nossa vida, para tudo que envolve, Senhor, o nosso caminhar nessa terra, o nosso viver, qual seja o Seu propósito, a Sua vontade, o que cabe a nós, o que o Senhor confiou a nós como responsáveis, como mordomos, como aqueles, Senhor, que cooperam, como aqueles que contribuem, como aqueles que têm a oportunidade e o privilégio de participar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a compreender essas coisas e não deixa que o nosso coração, Senhor, se distancie da Tua palavra. Não deixa que o nosso coração se engane ou seja tomado pelo medo, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos, Senhor Deus, vitória, Pai, contra essas emoções que lutam dentro de nós, tantas vezes para nos tentar fazer desistir, Senhor, de todas as coisas que o Senhor preparou para nós. Pai, em nome de Jesus, cura-nos e ajuda-nos, ó Pai, para que nós sejamos corajosos, para que nós sejamos, Senhor Deus, realmente comprometidos com o Teu reino, com a Tua causa, Senhor, e com aquilo que agrada ao Teu coração, que possamos todos os dias escolher a Tua vontade, como Jesus dizia, Senhor, seja feita a Tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu, seja na minha vida, seja na minha casa, seja na vida dos meus filhos, seja, Senhor, em todas as coisas que eu faço, a Sua vontade é o que eu escolho, Senhor, é o que eu quero viver, Senhor, agradar o Teu coração com o meu viver, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, conduze-nos, Senhor, este é o nosso desejo, Pai, isso é o que nós mais queremos, Senhor. Venha, Senhor, nos conduzir, Pai. Venha, Senhor, abençoar, Pai, nosso caminhar e nosso viver, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos. Queria que você sentasse por um momento. Como eu disse a você, não era algo que eu tinha preparado essa noite, pregar sobre, nem trazer a palavra e nem mesmo pregar sobre este assunto, mas se faz parte do propósito de Deus, eu tenho algo a compartilhar com a igreja e eu creio que esse momento, essa oportunidade também é um momento que o Senhor tenha preparado para nós, alinhando tantas outras questões, o que tem sido pregado recentemente, em outros momentos, em outros domingos, né? A palavra da pastora Elma na ceia, o que compartilhamos depois, aquilo que nós já temos também vivenciado com os irmãos, nas casas, nos grupos que já estão se reunindo. Há muitas coisas que estão acontecendo nesses dias e então eu gostaria de trazer hoje um assunto. Antes dele, só para não perder também a oportunidade, vocês sabem que a Luciene vai viajar junto com a minha mãe, nós já compartilhamos isso, né? Próxima sexta-feira, falta 5 dias para esse momento. E além das doações, das contribuições que chegaram e foram assim usados por Deus, os irmãos que têm de diversas maneiras contribuído, olha, isso tem alegrado tanto o nosso coração. O nosso irmão Elcio, ele conseguiu um projeto chamado Cartões do Céu, né? Onde vários chips são gravados com conteúdo que não precisam de internet, não precisam. Então a gente fala assim, mas aqui no Brasil
todo lugar tem YouTube, tem internet, tem, né, acesso fácil, seja por Wi-Fi, seja por um plano 4G, 5G, que dá para acessar os conteúdos. Pois é, mas para o lugar onde eles vão, lá na Angola, não há esses acessos, né? Só nas cidades principais, e quem tem acesso a isso lá é muito pouco. Então, sabe aquele celular seu já velho, ultrapassado, que hoje já não cabe nem o WhatsApp dentro dele, né? Mas ele tem espaço para cartão de memória? Tem uns que não têm espaço para cartão de memória. Infelizmente não vai ser útil. Mas aqueles antigos que têm espaço para cartão de memória, você tem guardado lá, talvez você guardou pensando, não, um dia quem sabe eu vendo, né? Ganho até um dinheiro de volta, mas deixa eu te dizer, não vale a pena não. Hoje em dia os celulares mudam com tanto que o povo não quer mais comprar aqueles negócios que, né, cabia 8 GB só de memória. Isso aí perdeu. Mas para esse cartão ele tem utilidade. Então, se você tiver e quiser doar, contribuir, a gente está reunindo tudo quanto é celular que cabe, chip de memória, que a gente possa enviar para essa missão, para usar nesses cartões do céu e levar lá a palavra de Deus, aplicativos, conteúdos que vão ser úteis, né, lá na missão. Então, você que tiver pode trazer para mim, pode trazer aqui na igreja, me procurar até antes de sexta-feira, até quinta no caso, né? Sexta de manhã cedinho, o pessoal pega o avião e vai para Guarulhos, ok? Dia 6 de setembro, a Luciane ainda vai estar em viagem, né? Ela não vai estar aqui na ceia, mas nós teremos normalmente a nossa ceia. Dia 5 de setembro, sexta-feira, vai ser a nossa vigília, como temos feito na sexta-feira antes da ceia, a nossa vigília. E também no domingo, dia 7 de setembro, é o primeiro domingo do mês, faremos a nossa ceia. Vai ser uma marca muito especial esse dia, né? 7 de setembro e ceia, então um dia importante para reunirmos. Pois bem, eu gostaria de fazer uma reunião antes dela viajar, antes da Luciane viajar, nessa próxima quarta-feira. E o assunto, ele se deve a uma situação que nós precisamos conversar como igreja. Nós vamos começar a conversar, essa vai ser a nossa primeira reunião para tratar especificamente desse assunto, mas depois teremos outros momentos. Por quê? O proprietário desse prédio, ele há um tempo, algumas semanas atrás, marcou uma reunião comigo e com o pessoal da Copyprint, né, onde o assunto não foi anunciado antes, mas eu já estava sentindo algo no espírito. Se olhar aqui a rua T27, aqui ao nosso lado, né, a quantidade de casas estão sendo vendidas e prédios estão sendo construídos são muitos. E então, nessa reunião, ele expôs para nós que uma construtora havia procurado, ela está comprando o posto e uma outra casa aqui aos fundos, e tinha interesse também de comprar, né, esse prédio onde estamos reunidos e os 2 vizinhos. Já tentou proposta nos dos vizinhos, não tinha conseguido, mas o proprietário aqui, ele não quer vender o prédio, mas ele tem interesse na permuta. E, com base nisso, então, ele aceitou uma proposta, né, para permutar a área desse imóvel por salas comerciais. Só que isso não estava resolvido nem decidido até essa semana. Essa semana imobiliária, então, procurou, né, por mensagem para dizer que eles conseguiram 9 meses de prazo, né, mínimo. 9 meses mínimo. Por quê? Depende ainda de muitos outros fatores, o que eles vão fazer, qual a dimensão que isso vai tomar, se eles ainda vão tentar comprar as áreas e todo o processo dessas compras de áreas e lançamentos, isso demora, mas ele nos disse isso dessa maneira, que esse prazo de 9 meses ele já está então em vigência, né? Ele já está correndo a esse respeito. Então, o que cabe a nós diante disso como igreja? Né? Ficar tristes, né? Achar que tudo acabou, e agora, o que vamos fazer? Ficar desesperados, ansiosos, né? Não creio. Eu creio que ano que vem nós completamos 10 anos nesse imóvel. E temos uma gratidão enorme por tudo que nós já vivemos aqui. Por todos os momentos, por todas as oportunidades.
pelo que Deus nos proporcionou nesse tempo, financeiramente nós tivemos vantagens, benefícios, né? Hoje, se a gente for comparar o valor que a gente paga de aluguel comparado ao que é o valor da região, está assim muito atrás, né? Então eu tenho muita gratidão a Deus por ter nos sustentado. Pensa, nós passamos por uma pandemia, irmãos, e em meio a essa pandemia nós vimos assim uma situação terrível, né? E o Senhor nos sustentou, o Senhor conseguiu, né, tocou o coração do proprietário para dar um desconto assim bem camarada, né? E por muito tempo. Então nós fomos assim muito beneficiados. E já há algum tempo a gente ouve as coisas, né, de pessoas dizendo: olha, se a gente tivesse um lugar que fosse assim, que fosse térreo, que fosse que tivesse cara de igreja, já tantas coisas, né, a gente ouve a esse respeito. E assim, eu por diversas vezes meu coração fechava e depois abria e eu falava assim: Senhor, o Senhor me mostra então, se o Senhor tem algo melhor para nós, né, e se o Senhor tem algo que o Senhor queira fazer, estou a postos e aberto, né? Mas enquanto nada aparecia, a gente seguia, né? Aproveitando a oportunidade que o Senhor nos deu. Disso o e-book começou a funcionar aqui, tem sido uma bênção. O e-book tem contribuído com boa parte das despesas, o que ajuda o Grão a ter também assim alguns benefícios. A gente faz, né, muitas coisas, abençoa as pessoas, né, faz eventos sem às vezes até precisar cobrar nada. Mas agora nós entramos numa situação onde nós vamos precisar primeiramente orar e buscar a vontade de Deus, para saber o que vamos fazer, como proceder diante disso, quais são os planos de Deus, para que a gente possa alinhar isso aos nossos planos, para não precipitarmos. Se a fala fosse de que mês que vem a gente tem que desocupar o imóvel, a pressão seria muito maior, né? Aí eu falaria: irmãos, a partir de hoje jejum, né, para todo mundo, né? Você vai agora jejuar, virar do avesso, nós vamos orar e o Senhor vai dar uma resposta e assim, tem que ser rápido, né? Então a nossa reunião nessa quarta-feira, na verdade, vai ser para poder trazer mais detalhes àqueles que estiverem presentes, né? Sei que alguns não poderão estar presentes, então a gente pretende gravar algumas partes da reunião, mas eu gostaria muito, né, que a maior parte estivesse presente. Eu sei que tem as reuniões nos lares, às vezes a gente não é uma igreja de muitas atividades durante a semana, sabemos, compreendemos a dinâmica que nós vivemos como família, cada um tem muitas coisas, né, mas se for possível os grupos até darem prioridade a estarem aqui na quarta-feira, se também conseguirem reunir no outro dia, nos lares, amém, mas se não, o maior número possível para que a gente possa conversar, trazer detalhes, trazer um pouco do nosso contexto, da nossa situação, né, do que podemos fazer. Há uma vontade nossa muito grande de que possamos dar um passo à aquisição, né, principalmente por parte do e-book, da minha família, né, com relação à aquisição de um imóvel, né, ao invés de simplesmente procurarmos um outro aluguel. Mas, como eu disse, isso são ainda sentimentos e vontades que permeiam nossa mente e nosso coração. Não sabemos o que seja de fato a vontade de Deus. Nós não queremos outra coisa a esse respeito, a não ser a vontade de Deus, né? E precisamos para isso conversar, precisamos ouvir vocês. Hoje não dá tempo, né? Então, gostaríamos de ter esse momento aqui e isso vai continuar nos próximos dias, nas próximas semanas, nas nossas reuniões, quando pudermos reunir para esse assunto, quando visitarmos também vocês em suas casas, trataremos desse assunto. Eu acho que isso vai ser muito falado, mas eu gostaria de voltar a enfatizar isso, irmãos. Não vamos deixar nesse momento os sentimentos tomarem conta, né, das nossas ações, do nosso comportamento. Vamos focar em ouvir do Senhor, em receber do Senhor, em crer que o Senhor está nos permitindo uma oportunidade. Isso nos leva a uma crise, mas a pastora El mesmo mencionou isso, né? Os pastores Messiselmo, nós reunimos com ele essa semana para decidir, né, que faríamos isso hoje, comunicar à igreja. E eles falaram assim: olha, diante de toda a crise existe a ameaça e existe a oportunidade. Eu creio que o Senhor está nos dando uma oportunidade, né? Eu creio que o Senhor tem algo muito bom preparado para nós, se nós o ouvirmos, se nós seguirmos
a sua direção. Amém? Vamos colocar de pé então, encerrarmos. Aleluia, Pai. Senhor, obrigado mais uma vez. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que temos de nos reunir aqui. Obrigado mais uma vez, Pai, por conceder a nós este momento, este tempo precioso, Senhor, de estar como igreja, Pai. Eu sou mais uma vez grato ao Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai, por cada um daqueles que tem feito parte dessa história, tem feito parte dessa jornada, Senhor, tem caminhado conosco aqui, Pai. Eu te agradeço desde já, Senhor, por todo o tempo que temos vivido aqui. E creio, Senhor, creio firmemente, Pai, que o Senhor tem diante de nós, independente das circunstâncias, independente dos desafios, das lutas, das provações que enfrentamos, o Senhor tem, ó Deus, algo bom preparado para nós. O Senhor tem uma vontade boa, agradável e perfeita. O Senhor tem planos de bênção, de paz, planos de vitória. E eu sei, Pai, que nós temos em Ti um potencial para grandes realizações. Eu tenho certeza, Pai, que em tudo isso, Deus, o Senhor está trabalhando. E o Senhor irá fazer as coisas cooperarem para o nosso bem. Eu tenho certeza que o Senhor pode usar pessoas, o Senhor pode usar situações, o Senhor pode, ó Deus, mover tudo isso para poder nos colocar em um novo nível, Senhor. Podermos viver como igreja algo que talvez, Senhor, nas condições que estamos atualmente não viveríamos. Então nós submetemos totalmente diante do Senhor. Eu creio que o Senhor vai nos conduzir. Pai, eu peço nesse momento também, como igreja, Senhor, oramos pela vida do sobrinho do nosso irmão Eliomar. Ó Pai, que ele sofreu um acidente, está na UTI. Senhor, clamamos, ó Deus, também por um socorro, Senhor, uma intervenção, ó Pai, diante dessa situação. Senhor, usa a vida dos médicos, ó Pai, que possam atendê-lo, que possam ajudá-lo, Senhor, mas acima de tudo esteja com ele, Pai. Ó Deus, que ali ele sinta a presença do Senhor com ele, os anjos do Senhor com ele, que ele tenha o livramento, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, Pai, tocá-lo e abençoá-lo nesse momento. Ó Deus, em nome de Jesus, colocamos toda essa situação aqui, ó Pai, diante do Senhor. E continua pedindo ao Senhor, Pai, abençoe a cada um aqui dos meus irmãos, a sua semana, a sua casa, a sua família. Oramos pela viagem missionária, Pai, que vai acontecer nessa sexta-feira, tudo que ainda está sendo preparado, a ida até a embaixada da Angola em Brasília na quarta-feira, Senhor, onde estaremos ali com o embaixador, pedindo a liberação, Senhor, de todas as malas, todos os medicamentos que estão sendo ofertados, doados, levados, para que não haja nenhuma burocracia ou empecilho, Senhor, para que tudo ocorra de uma maneira, ó Deus, a glorificar o nome do Senhor, pela obra que será realizada naquele lugar, em nome de Jesus, e desde já te agradecemos, ó Pai, por tudo isso. Amém, amém, amém. Que o Senhor Jesus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vamos ter mais um tempo de comunhão ali hoje, amém?